amou primeiro. Nós não somos o que fizeram conosco. Nós não somos o que dizem que somos. Nós somos o que Jesus diz que nós somos. E nós somos filhas de Deus e podemos recomeçar a cada dia com esperança, olhando para Ele. Ele me amou primeiro. O Senhor quer curar a tua vida, sarar as tuas dores e ressignificar a tua existência. Ele me amou primeiro. Deus é quem Ele diz que é, e eu sou quem Deus diz que eu sou. Somos filhas de Deus, porque Ele nos amou primeiro. Cremos no Deus que é poderoso para transformar algo terrível em maravilhoso. Temos um Pai de amor que nos envolve com seus braços, que nos restaura e nos dá sempre a chance de recomeçar, que nos dá uma família e que nos permite depositar nele a nossa alegria. Independente do que já fizeram conosco, podemos olhar e desfrutar da sua bondade. Ele me amou primeiro e Ele te ama. Bem-vindas, boa tarde, mais um programa, Ele me amou primeiro, e nessa tarde nós vamos tratar um assunto muito sério, um assunto que mexe com a gente, um assunto que toca a nossa sociedade desde a antiguidade. E antes disso eu quero me apresentar, o meu nome é Giovana, eu sou esposa do Alexandre, mãe de 19, avó de 14, trabalho com crianças, adolescentes e também em outras áreas. E por conta disso eu tive contato com muitas crianças que viveram e vivem em situações de risco muito difíceis. E nessa tarde a gente vai falar sobre como superar isso através daquele que nos amou primeiro. E eu queria ler um texto para vocês que eu acho que tem muito a ver com tudo que nós vamos falar hoje. Tudo começa, no início da nossa vida, quando o Senhor olha para nós e diz: você é minha filha e você é amada, porque Ele nos amou primeiro. Mas aí vem o pecado e modifica essa frase e diz: você não é filha, você não é amada, você não é tão importante assim. E muitos que passam pelo abuso ou por algum assédio de alguma maneira, isso vem e sussurra na sua mente: foi você quem quis, a culpa é sua e você ficou calada. Aí a culpa ouve isso e diz para você: você não é digna, você não vale nada. A pornografia, através muitas vezes de músicas, de filmes ou de acessos à internet, diz: eu posso fazer o que eu quiser com você e ninguém vai saber nada. E aí vem a vergonha que diz: se você contar para alguém, acabou a tua vida, você não vai ficar bem conhecida. Então, tudo isso vai trazendo coisas na nossa vida, traumas, sentimentos e problemas, muitas vezes emocionais e até mesmo espirituais. E nessa tarde, nós queremos juntas apresentar para vocês um Jesus que veio ressignificar a nossa história, que veio mudar, que veio nos mostrar o valor que nós temos e o quanto Ele nos ama, através de histórias verídicas que estão na palavra e também de situações que nós conhecemos. Nós vamos tratar desse assunto com muito respeito, com muita seriedade e com muito amor, porque o Senhor nos chamou para acolher, para abraçar aqueles que estão feridos e para ajudar, para que possa vir a cura, porque no Senhor Jesus está a cura para todas as feridas da tua alma, do teu corpo e das tuas emoções. Quero convidar a minha querida Zoé, Nicole, Luana. Daqui a pouquinho a Shirley está chegando também. Queridas, que alegria nessa tarde estar com vocês. Eu sou Zoé, eu estou em Vitória da Conquista,
tenho 4 filhos, 5 netos e tenho vivido uma vida buscando agradar ao Senhor. E temos conhecido muitas mulheres que têm passado por situações muito difíceis e que o Senhor tem dado condições de recomeçar, condições de reescrever a sua história. E eu gostaria de começar contando para vocês a história de Tamar. A Bíblia, como vocês sabem, é o livro mais honesto que existe, conta de tudo, e a Bíblia relata a história trágica de um estupro. Uma moça muito bonita, prendada, sabia fazer bons bolos e coisas gostosas, e essa moça, o seu meio-irmão, ela era filha do rei Davi, do lado de Absalão, e havia o seu meio-irmão chamado Amnon, e ele se apaixona por ela e ele fica doente, porque a paixão é uma coisa que cega, a paixão é uma coisa que é doentia, totalmente diferente do amor. E esse rapaz se apaixona por ela e se faz de doente, busca conselhos com um amigo que lhe diz uma forma, uma estratégia para seduzir a sua própria irmã. E ali ele diz que quer comer os bolos feitos por ela, o que parece uma honra para ela. E ela faz, imagino que com todo o capricho, e só que na hora de servir, ele exige que ela vá entregar esses bolos sozinha. E ali, quando ela chega, ele a estupra de forma grotesca. E em seguida que ele a estupra, ele a expulsa do seu quarto, porque ele passa aquela paixão toda que parecia amor, se torna em nojo, se torna em aversão. E eles poderiam ter casado. Ele poderia ter pedido ao rei a mão da sua irmã e eles poderiam ter casado. E ela simplesmente é expulsa, rasga suas roupas, todos sabiam que ela era filha do rei, ela usava uma roupa de princesa, e ela rasga e todos sabem da sua vergonha. E aquilo traz uma tragédia terrível para toda a família, é uma desgraça o que acontece. A Bíblia não nos conta que Tamar foi sedutora, que Tamar estava vestida com roupas inconvenientes. Essa história está em 2 Samuel 13. A Bíblia não nos conta que Tamar foi ardilosa, que ela fez nada de errado. Mas me parece que ela foi, no mínimo, ingênua. E isso nós temos que pedir graça do Senhor para não sermos ingênuos, para que o mal não chegue à nossa vida e à nossa casa. Histórias tristes acontecem todos os dias, mas viemos aqui dizer para vocês que há um Deus que as ama e que quer abraçar a cada uma que passou por qualquer situação triste. Queremos dizer a você que a Bíblia conta histórias, mas a Bíblia nos mostra esse Jesus que nos amou primeiro e que nos dá a condição de recomeçar a cada dia. Deus abençoe a cada uma de vocês. Oi, gente, aqui sou eu, Shirley. Meu coração está com vocês, sempre pensando nessa mulherada maravilhosa do Brasil, de fora do Brasil. Meu Deus, quanta gente linda por aí. E hoje, nesse assunto tão delicado que a gente vai tratar, que a gente está tratando já, eu queria colocar para você como Deus se importa conosco, nos mínimos detalhes. E é por isso que a gente resolveu fazer essa live. Porque talvez você esteja enfrentando um tempo, passando por um tempo difícil, e nós queremos colocar para você o que nós pensamos disso tudo. O assunto é abuso. Mulheres abusadas, crianças abusadas, meninas abusadas, meninos abusados, deficientes físicos abusados. O que nós, como mulheres de Deus, podemos fazer para evitar, para ajudar,
para ser um ombro amigo para quem já passou por isso. E eu queria enfocar um lado disso tudo, que são os sinais que aparecem quando alguém está sendo abusado. E nem precisa ser sexualmente, não, viu? Às vezes esse abuso pode ser em forma de palavras, de violência, de agressão, mas essa história que Zoé nos contou hoje tem tudo a ver. E se está lá na Bíblia, é porque Jesus quer que a gente saiba e saiba ter uma reação boa nas situações. Bem, eu acho que a Maria já sabe, eu trabalhei muitos anos em escola, né? Muitos anos, já quase 40 anos de escola. E como professora, a gente podia ler no semblante de algumas crianças, nas atitudes de algumas crianças, que elas estavam sendo abusadas em casa. Eu trabalhei em escolas de crianças muito pobres e em escola de crianças muito ricas. Não interessa. Tanto numa quanto na outra, as coisas acontecem. E é tão difícil para uma professora, depois de ver o sinal, tratar desse assunto com uma tranquilidade. É muito complicado, porque se você vai direto na mãe, já sabe que muitas vezes ela vai rejeitar e você não tem nada a ver com isso e tal. Ou se vai na direção, a direção pode tomar uma proporção maior e fazer aquela coisa toda. Então, como mulheres de Deus, eu sei que tem muitas professoras ouvindo aí, vamos orar primeiro antes de tomar uma decisão, né? A lei fala assim, 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 mas antes de tudo, vamos orar. Uma outra coisa também que eu queria lembrar para as mães. Se seu filho, se a sua filha tem sido aliciados, têm sido tocados, primeira coisa, ensine o que pode e o que não pode. Primeira coisa. 1 ano, 2 anos, aqui não, ninguém pode pôr a mão, só a mamãe, só o papai, só a vovó. Coisas assim, bem simplinhas. Segunda coisa, se o seu filho já é um maiorzinho e vai dormir na casa de alguém, ou foi numa festinha, num lugar muito amplo, e você perdeu ele de vista e voltou chorando, voltou com medo, não quer mais ver aquelas pessoas, isso são sinais claros de que essa criança está passando por algum sofrimento. Então, o diálogo, a conversa, perguntar e sempre dizer desde pequenininho para as crianças, tudo que acontece com você, mamãe e papai querem saber, viu? Pode se falar, é segredo? Para mamãe e papai não é segredo. Essas coisinhas simples precisam estar inculcadas no coração das mulheres, das mães, para que ensinem as mães jovens também. É isso que a palavra de Deus fala em Tito, né? Para a gente ser boa mãe e tá inserida nisso daí. Sinais de alerta. Vamos ficar antenados, vamos ficar assim com a mente não doentia, viu, gente? Não é para ficar doente agora, tudo tem a ver, né? Nada disso. Não é para ficar com essa mente, mas para ficar ligado, porque a palavra de Deus nos diz para sermos prudentes. Prudentes, essa é a palavra. Deus nos fez mulheres sábias. A mulher é uma mulher sábia porque tem o Espírito Santo dentro dela. Nada foge ao controle do Senhor Jesus. Vamos pedir sabedoria. Amém? Amém, Shirley. É muito importante tudo isso, gente. A Shirley, como professora, convivendo ali horas e horas com as crianças, consegue muito entender os sinais, entender o que está acontecendo com essas crianças. E nós precisamos estar alerta. Por quê? Porque quando acontece um tipo de coisa assim, talvez a criança está sendo ameaçada. Se você contar para alguém, eu mato sua mãe, eu mato você. É dessa forma que alguns agressores,
eles se comportam e colocam o medo e o terror na cabeça da criança. Mas ela vai desenvolver algum tipo de sintoma. Muitas vezes vai ter baixa estima, vai começar a se isolar, vai começar a chorar quando vê alguém, ou fala, não quero ir em tal lugar. Preste atenção nesse tipo de sinal. A criança começa, às vezes, a mentir, a criança, às vezes, começa a pegar coisas que não são delas. Por quê? Porque fizeram isso com ela. Então, está sendo gerado isso no inconsciente dela. Preste atenção nos sinais. A gente vive um momento na nossa sociedade onde as pessoas estão o tempo todo correndo, ocupadas, conectadas e não enxergam os sinais que estão acontecendo muitas vezes dentro da sua própria casa. É importante a gente levar em conta todas essas dicas, né, esse ensinamento que a Shirley nos trouxe nesse momento. Olá meninas, eu sou Luana, estou falando aqui do Texas, nós nos mudamos recentemente. Sou casada com a Hernani e a gente tem 3 meninos, 2 adolescentes e um de 9 anos. E eu quero dizer a vocês que meu coração está com vocês. Eu quero começar compartilhando aqui um texto que o Senhor falou ao meu coração enquanto eu orava sobre o assunto, que é Isaías 43, 2-3. Quando passares pela água, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Eu sou o Senhor teu Deus. Então, em todo o tempo, Ele é o Senhor nosso Deus. Que a gente venha tomar posse disso, porque Deus ele tem um propósito amoroso e pode transformar algo terrível em maravilhoso. Então, que a gente venha buscar isso dele, não aceitar nenhuma acusação, que o que a gente possa ter passado não venha nos impedir de herdar o que Jesus conquistou por nós. São mentiras, né, que a gente não venha aceitar enganos e mentiras do inimigo dizendo que você é indigna, que você não é pura, porque Jesus ele restaurou a nossa vida, ele conquistou tudo por nós, ele nos santifica. Então, vamos repreender todo engano, reprovar e tomar posse daquilo que você é em Cristo. E você é filha, amada, escolhida, e que nada venha mudar isso. As meninas falaram sobre ingenuidade, sobre prudência. Então, eu queria trazer um alerta em relação às mães, que muitas vezes não, geralmente, com certeza, não vê malícia, não vê maldade numa criança pequena. Às vezes as meninas estão brincando de calcinha, tá numa praia, numa casa de praia de biquíni, passa o dia de biquíni, correndo, solta, e muitas vezes fora das vistas, né, da mãe. Meninos também, eu tenho 3 meninos, e eu tô sempre, mesmo eles maiores, até assim, vai no banheiro, eu não deixo, até um dia desse Davi ia no banheiro comigo, só que agora ele tá quase do mesmo tamanho que eu, na rua, né? Eu não gostava que ele fosse sozinho, mas ele tá quase do meu tamanho, e é constrangedor para ele ir entrar no banheiro feminino, né? Então, assim, eu sempre tenho cuidado de mandar os dois juntos. Ou então, a Hernani, a gente estava numa viagem no posto de gasolina, não tinha ninguém no banheiro, ele foi sozinho. Quando um homem se aproxima para entrar no banheiro também, a Hernani foi e entrou com ele. Então, assim, todo zelo, todo cuidado, eu acho válido, porque há muitos homens perversos por aí. Então, esse cuidado não é só com mães de meninas. Então, assim, não vamos perder nossos filhos de vista, tá sempre atento. A gente morava num condomínio grande e todas as crianças ficavam soltas pelo condomínio. E as pessoas ficavam meio escandalizadas porque eu sempre permitia que eles fossem apenas com a minha companhia, né? E eu queria estar supervisionando, porque os próprios colegas abusam. Não só abusam, como a gente sabe de um caso que as crianças estavam brincando embaixo de um prédio e os próprios colegas encurralaram outro lá e iriam abusar, até que uma vizinha da janela viu e alertou. Então, assim, não vamos ficar desesperados, apavorados, mas ser prudentes. Então, ser prudentes em investimentos, queria chamar a atenção nisso, porque muitas mães acham muito fofinho uma filhinha vestida de mulher, mas vamos estar atentos para não estar sensualizando as crianças, sensualizando as meninas. Às vezes não é uma roupa de mulher, como eu comecei falando aqui, né? A menina tá brincando de calcinha, de biquíni, tá correndo, e aí tem o caseiro da casa, é uma pessoa de confiança, mas a gente sabe que em muitos casos são pessoas de confiança, que vão conquistando a confiança da criança aos poucos. Eles são astutos,
para pegar um momento e tirar esse proveito, né? E fazer essa maldade. Então, vamos nos despertar. As meninas já mais mocinhas, estão com o corpinho bonitinho, quer usar roupa da moda. Jesus nos chama para ser pura, para ser santa, para ser sensata. Então, vamos ser prudentes com a vestimenta. Vamos ter, não é só o zelo, né, pelos irmãos, mas nossos irmãos precisam muito desse zelo, né, da gente não expor eles ao pecado, mas elas não percebem que estão se expondo à violência. Então, vamos guardar o coração, o corpo das filhas também, as próprias mães também ter zelo, se vestir com decência, a palavra nos desperta, né? Nos confronta em relação a isso. Então, eu quero, assim, chamar todas de volta, assim, a sensatez, a estar orando, buscando o Senhor, né? Em que a gente precisa estar mais atento, o que a gente precisa mudar. E estar também, ter o coração rendido a receber uma orientação, quando a irmã mais velha vem trazer uma palavra, que a gente venha acatar, porque o Senhor fala conosco, né, através dos irmãos, e que o Senhor venha estar guardando, venha estar nos guardando nossos filhos, e quem já passou por isso, que o Senhor venha estar renovando fé, renovando a esperança, e entregando seu coração ao Senhor, que Ele restaura tudo. Tem um louvor que eu gosto muito, e que o Senhor me lembrou nesses dias, quando eu estava orando, né, sobre o que a gente ia conversar, que é de Asaf Borba. Não há lugar melhor com tamanha paz. Paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, nos braços do meu Pai. Aí vou passar e o final ele fala: outrora eu era triste, sem lugar para onde ir. Mas o Pai, com seus braços de amor, restaurou-me o sorrir. Deu-me parte em sua herança, vestimenta, vinho e pão, porque tinha um lugar para mim no seu coração. Então, eu quero te convidar a estar nos braços de Jesus e que o Senhor venha restaurar o teu sorrir. E conta comigo, conta com a gente aqui, que a gente está com o coração com vocês para orar junto, para a gente se abrir, para que você venha herdar tudo que Jesus conquistou por você. Meninas, meninos, mulheres e homens, quem estiver conosco nessa tarde, que alegria é estar com vocês. É bom demais. Eu sou Nicole Galvão, eu sou casada com Danilo, tenho 2 filhos e para mim tem sido uma honra poder participar aqui juntos. Cada vez que a gente fala com vocês, Deus fala conosco. E cada momento que a gente tem vivido aqui tem sido momentos de desafios e momentos em que o Senhor tem nos levado a buscar mais dele para compartilhar aquilo que está no coração dele. Esse tema é um tema muito sensível, mas é um tema muito necessário. E uma das coisas que eu vejo é que a gente não pode ter tabus, a gente não pode ter medo de falar a verdade, porque a palavra fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que ele é capaz de reverter qualquer maldição em bênção. A palavra de Deus diz que ele te escolheu antes da fundação do mundo para você ser dele. A palavra de Deus diz que ele te tirou do império, do governo ruim, da opressão das trevas, e ele te transportou para o reino maravilhoso do seu amor. A palavra de Deus diz que ele tem um propósito para tudo que acontece na nossa vida. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o que a gente está falando aqui hoje é um tema que a gente fala com muito respeito, com muito cuidado. É um tema muito doído, é um tema que traz vergonha, que traz vontade de chorar. É assim que eu me sinto quando eu imagino uma pessoa que tenha passado por isso, né? Mas é algo que a gente precisa conversar. É algo que a gente precisa ajudar quem precisa ser ajudado. E a gente precisa de ajuda, se é isso que está, né, acontecendo na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, se há um assédio, né, se há uma investida disso. Deus quer pôr um fim nessa maldade, porque Deus ele não se alegra com a maldade. Ele não se ressente do mal, ele não se alegra com a injustiça, né? E Deus é amor, né? Então, assim, é algo muito forte, é algo que a gente quer trazer muita esperança
né? A sua vida ela não terminou se isso aconteceu. Na verdade, a Giovana falou uma palavra que me chama a atenção, que é ressignificado, né? Deus, ele quer dar um novo sentido, um novo significado, se isso já aconteceu com você, né? E é algo muito forte que Deus falou comigo nesses dias, que a gente começou a orar por isso, e para mim se tornaram duas verdades no meu coração, que é: Deus é quem ele diz que é. Deus é amor. Ele diz que ele é amor, ele é amor. Deus é bom, Deus é justo. Deus, ele não se alegra com a injustiça. Então essas coisas que acontecem, Deus não se alegra. Ele não quer que isso aconteça. Mas as coisas acontecem, porque há o livre-arbítrio. E há o livre-arbítrio de homens que não estão debaixo do governo e do controle de Deus. E esses homens e mulheres e pessoas fazem coisas terríveis. E há essa liberdade para isso, mas Deus é capaz de pegar isso e transformar, alcançar a sua vida, mudar a sua história, mudar as suas memórias. Deus é capaz de apagar da sua mente. Deus é capaz de apagar da sua mente o que quer que tenha acontecido. Então, assim, isso é muito, muito precioso. Deus é capaz de mudar aquilo que você acha que é impossível de ser esquecido. Aquilo que você acha que é impossível de ser transformado. Mas tem uma outra verdade, é que eu sou quem Deus diz que eu sou. Então, isso para mim é muito forte, porque o inimigo, ele vai lançar todo tipo de mentiras possíveis na nossa mente. E aí eu queria animar vocês a depois meditarem em Efésios 1 e 2, e lá tem algumas verdades preciosas e eu quero listar e citar aqui. Depois eu vou pedir para o Giovana, a gente organiza isso e a gente pode inclusive divulgar para você imprimir e você ter esse acesso e você se encher com essa verdade, né? Mas lá a gente consegue ver que como filha de Deus, eu sou abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu sou escolhida para ser santa e irrepreensível. Eu sou adotada. Eu sou uma filha adotada. Eu fui predestinada em amor. Antes da fundação do mundo, Deus me escolheu para me amar. Isso é muito importante. E eu quero falar aqui de forma especial. Todos nós fomos adotados. Porque a nossa natureza pecaminosa não nos permite ser filhos de Deus se não for por meio da adoção através de Jesus Cristo. Então, se você é adotada, se você tem dificuldade de entender a paternidade de Deus, eu também sou. Eu sou adotada por Deus. E Ele me escolheu para me amar. E Ele te escolheu para te amar. Independente do que você tenha passado ou esteja passando, Deus te ama. E Ele não está feliz com a dor e o sofrimento que você está passando, seja ele qual for. Deus quer mudar a sua história. Deus quer, no meio da dor e do sofrimento, Deus quer te trazer esperança e vida, mesmo contra tudo que é humanamente possível. Deus quer trazer para você. E também fala que eu sou remida. Pelo sangue de Jesus, eu fui remida, eu fui lavada, né? E fala que eu sou perdoada. Eu fui perdoada dos meus pecados. Eu fui perdoada da minha ingenuidade, da minha falta de prudência. Eu fui perdoada do meu desejo de tirar proveito de alguma situação. Seja lá o que for, eu fui perdoada por Jesus, né? E eu acho lindo isso. Eu sou selada com o Santo Espírito de Deus. Eu acho lindo pensar no selo. Selo é aquele, você tem uma carta, aí você coloca um selo lá em cima. Eu não sei quantos têm oportunidade ainda de mandar carta, mas assim, a gente tem um selo. O selo tem um valor, tem um custo, e o selo é o que torna possível uma correspondência sair de um lugar e ir para o outro. Então eu fui selada, eu fui marcada. E o selo antigamente era o anel, que tinha as inscrições, né, de quem estava mandando. Derretia-se a cera, né, e selava, marcava, fincava. Então aquilo ali significa que eu sou propriedade. Eu sou de Deus e eu vou para Deus. Então isso é muito forte, né, através do Espírito Santo. Eu sou amada com um grande amor. E eu sou salva.
pela graça, mediante a fé. Então, essas são as verdades do que Deus diz que eu sou. Deus não disse que eu sou vítima. Deus não disse que eu sou culpado. Deus não disse, tá vendo aí? Eu te avisei que isso ia acontecer. Deus não é assim, gente. Deus é um pai que sofre com cada dor nossa. Quem aqui é mãe ou pai sabe o que é isso. A gente olha o nosso bebê, ou o nosso adulto, né? A minha mãe olha para mim, ela sente a minha dor. Tem vezes que a minha mãe diz assim, eu queria estar sentindo isso no seu lugar. Eu digo para ela, mãe, isso aqui eu tenho que passar, é a medida do que Deus está me permitindo. Então, assim, Deus, ele não quer que essas situações aconteçam. Deus não quer que o abuso aconteça. Então, isso é algo que a gente quer frisar aqui, né? Essa situação de Tamar, ela é uma situação muito, muito triste dentro de casa. E se você continua lendo o final do capítulo 13 de Reis, você vai ver que é uma tragédia que acontece. O irmão dela, Absalão, vinga o meio-irmão Aminon, mata. Davi fica destruído por ter acontecido isso na sua casa com seus filhos. Então, assim, é algo muito forte que acontece. Isso me lembra também da história de Diná, né? Não sei quantos vocês conhecem, é uma outra história que relata exatamente isso. Está lá em Gênesis 34. E eu só quero citar essa história quando você tiver a oportunidade de ler um pouco mais. Mas fala que Diná era filha de Lia com Jacó, e eles chegaram num novo lugar para colocar suas tendas, em Siquém, e a palavra fala assim no versículo 1 do capítulo 34, que Diná saiu para ver as filhas da terra. Então aquela não era a terra dela, não era o povo dela, mas ela chegou lá e ela saiu para ver as filhas da terra, né? Então é mais do que ingenuidade, ela queria saber o que estava acontecendo ali, ela queria estar parte de algo, né? Ela queria ver a moda, o que estava, quais eram as novidades, né? E aí quando ela chega lá, Siquém, que é o filho do comandante dali, do rei, né? Ele era o príncipe, ele toma ela, possui e a humilha, né? Ela é abusada, né? Ela não era casada com ele toma ela, possui e a humilha, né? Mas, novamente, aquilo que a gente viu na história de Tamar. A alma dele se apegou a Diná. A alma dele, ele se apaixonou, ele se envolveu naquilo, né? E, novamente... E aí ele vai tentar de tudo para conseguir ela como esposa. E se você vai ver o final da história, a mesma coisa, a ira e a tristeza de Jacó e dos seus irmãos. E os seus irmãos simplesmente... exigem a circuncisão de todos os homens daquela cidade, e depois os irmãos matam todos os homens daquela cidade, e simplesmente há uma tragédia numa cidade inteira, né, por conta disso, né, uma força humana, uma justiça humana, mas Deus não estava naquilo. Deus não tinha, esse não era o plano de Deus para aquela situação, mas Deus reverteu a maldição em bênção. Deus fez, né, no futuro tudo o que ele queria, mas aqui isso é mais uma história que a gente consegue ver na palavra sobre isso e nos alerta, né, como a gente tem falado, né, aquilo que Deus diz que ele é, quem nós somos, mas os cuidados que nós temos que tomar e a oração. E eu termino nesse momento aqui a minha fala dizendo algo que eu aprendi com os meus pais, Senhor, livra-me do mal. Senhor, livra-me do mal. E essa é uma oração que eu fiz desde criança. Falo para vocês que esse foi um medo que eu tive, né? Eu tive muito medo na minha infância, na adolescência, em momentos. Eu tinha medo de ser estuprada. Eu tinha esse medo. Não tive nenhum
nenhum tipo de relacionamento, nem contato abusivo, mas isso foi algo que não sei que porta entrou, mas entrou e ficou no meu coração, e muitas noites eu fui dormir orando e chorando e pedindo ao Senhor que me livrasse disso, e eu comecei a fazer uma oração. Então eu voltava muitas vezes da escola ou já na faculdade à noite, andava rápido, né, sempre cuidadosa, sem celular, a gente não se distrai, a gente está na rua, a gente está atento, mas sempre clamando: Senhor, me livra do homem perverso, me livra da mulher adúltera, me livra do homem perverso, da mulher adúltera, da mulher perversa, do homem adúltero. Eu sempre fiz essa oração com muito clamor, né? E assim, isso sempre foi algo que me trouxe muito temor, assim, e realmente quem nos livra e quem nos protege é o Senhor. Mas há cuidados que nós temos que tomar. E nós não somos escravas do medo. Né? O medo, ele não me livrou, não foi o medo que me livrou de nada, foi a misericórdia do Senhor. Mas a oração, o clamor, livra-me do mal, nos protege, faz aquilo que eu não posso ver, sabe? E pernas para que te quero, e muitas vezes a gente tem que andar rápido, a gente tem que sair dos lugares, a gente tem que realmente fugir disso, né? Então, assim, compartilho isso com vocês e me divido, né, essa carga que nós temos no nosso coração por cada uma de vocês, cada um de vocês. Obrigada, Nicole, obrigada. Meninas, a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre essas coisas. Sabe que essa semana eu tive um sonho, na verdade um pesadelo, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, porque quando a gente falou de falar sobre esse tema, é algo que mexe muito comigo. Eu conheço pessoalmente pessoas que passaram por situações desse tipo na infância, na adolescência e na fase adulta, até mesmo no casamento. Então, é duro, é complicado, precisa muito amor, muito cuidado nas palavras que a gente usa, né? A família normalmente não sabe lidar com a situação, então a maioria das pessoas preferem silenciar, esconder, e é muito difícil. E eu tive um sonho que eu entrava num carro. O Alexandre estava viajando nesse sonho, estava na África, e eu entrava num carro para poder ir para a cidade dos meus pais. Eu pegava um carro de transporte desses que você paga, e quando eu entrava tinha um homem e uma mulher nesse carro, no meu sonho, e eu achava que era um casal, e eles falavam: a gente está aproveitando que vai te levar para essa cidade, e a minha esposa veio comigo, e como que é lá? E a gente começava a conversar, e passava alguns quilômetros, aquela mulher, ele parava o carro no acostamento, aquela mulher descia, e aquilo já me assustava, já vinha um sentimento, alguma coisa não está normal. E talvez muitas de vocês já possam ter passado por alguma situação desse tipo, de no caminho, quando você está prestes a viver uma situação difícil, você sente algo não está normal. E nesse sonho, ele entrava dentro de um cemitério, e as portas travadas, e eu sentia que eu ia ser abusada naquele sonho, e eu falava para Deus: Deus, eu vou lutar até morrer. E eu acordei com um sentimento, coração batendo muito forte, uma angústia, e orei, comecei a orar por essas mulheres, pelas pessoas que muitas vezes estão entrando num lugar e não sabem dos riscos, ou nem poderiam imaginar, porque às vezes o local, o que está fazendo é lícito. E isso às vezes acontece. Eu me lembro na época do seminário que eu estudava, uma das pessoas que estudava no mesmo seminário que eu, voltando do seminário, sofreu um abuso no caminho para pegar o ônibus, entende? Então, assim, situações terríveis, né? Pessoas más, perversas, que querem machucar, que talvez muitas delas agem dessa forma porque na infância passaram por violência, por abuso e por tantas outras coisas, porque por trás de cada história sempre existe algo que nós não sabemos, né? Por trás de uma atitude maldosa existe uma pessoa ferida, uma pessoa com problemas psíquicos, com problemas espirituais, com problemas, às vezes, de abuso na infância pelos próprios pais, por aqueles que deveriam mais proteger, e às vezes isso gera não só depressão, mas gera uma revolta e gera um ciclo de maldade familiar, um ciclo de situações. E nós precisamos orar, nós precisamos estar atentos aos sinais e estar em oração, que a Nicole falou muito sério.
Você que sai às vezes sozinho de uma faculdade, de um trabalho, de um local, coloca o teu caminho nas mãos do Senhor, ore, pede para Deus, Senhor, me dê discernimento, que rua passar, que momento, por onde ir, ou procure andar com outras pessoas, procure se proteger. Uma história que nós vivemos no Níger com uma criança que frequentava um projeto de nutrição, e o projeto funcionava naquela época, o horário era às 3 da tarde, e a mãe, a família da criança proibiu por conta de motivos religiosos e falou: minha filha não participa mais, eu não quero que ela venha. E eles proibiram a menina de estar indo no projeto. Essa menina tinha 5 anos de idade. E um dia, uma terça-feira, no horário, isso era início, há mais de 15 anos atrás, no horário do projeto, essa criança sofreu um abuso 2 quadras, 2 ruas atrás do projeto, por um homem que estava, um pedreiro na época. E aquilo me causou uma dor tão grande de eu pensar que ela podia estar conosco e isso não teria acontecido com ela. E foi terrível, a gente teve que ajudar a família, né, no hospital para poder tratar dela fisicamente. Mas eu fui visitá-la todos os dias naquela semana e eu vi um movimento muito grande dos homens daquela família. Eles começaram a se juntar e fazer reuniões nos dialetos deles, eu não entendia, e eu ali com a criança, orando por ela, ou fazendo um carinho, ou levando algo para ela comer. Rapidamente eu passava, até que um dia eu perguntei para alguém: mas o que está acontecendo? E esse alguém falou para mim: olha, Giovana, aqui funciona da seguinte forma, o que aconteceu com ela? Ela estava andando sozinha, ela estava errada e a vergonha está sobre aquela família. Agora os homens dessa família estão se reunindo porque eles vão visitar a família daquele homem que violentou aquela criança para poder fazer a mesma coisa com os filhos dele, para que a vergonha seja tirada da família dessa menina. E aquilo arrebentou comigo de uma forma, e eles fizeram esse ato, e depois disso, tudo normal para eles, a família continua com a vida normal, deixando a criança brincar na rua, como se nada tivesse acontecido, e porque eles compraram de novo, a vergonha saiu da família deles. Então isso acontece em lugares, muitas vezes, diariamente. Isso é triste, isso é doloroso. E eu me lembro que eu cheguei em casa e tinha algumas mulheres da cozinha reunidas e eu estava nervosa, chorando, e eu falei: gente, olha isso que está acontecendo. E uma delas olhou para mim e falou assim: mas isso é normal? Isso acontece todos os dias. Todas nós já sofremos abuso na nossa vida e a gente não pode fazer nada. Não existe nada que possa nos proteger disso, Giovana. Eu lembro que eu abracei elas, orei com elas e falei: Senhor, nós precisamos, Pai, de estratégia para alcançar essas mulheres. Foi aí que nasceu o projeto Mulheres, que a gente chama Casa das Flores, porque a gente está no meio do deserto e eu falo para elas: eu quero ressignificar a vida de vocês. Cada uma de vocês é uma flor no jardim de Deus, plantada num deserto, numa terra seca, mas vocês têm valor. O que pode ter acontecido com vocês não é o que Deus sente por vocês. O que fizeram e criaram de vocês talvez não se sentirem nunca vós, nunca amadas, nunca poder ter o privilégio de sentir que alguém realmente se importa com você e não quer te usar. Existe um Deus que te ama, existe um Deus que quer te curar, existe um Deus que quer dizer para você: se você está em Cristo, você é nova criatura. Então as coisas antigas se passaram e eis que se surgem coisas novas, e a partir de hoje a tua vida é diferente. E tudo isso com muito amor, com muito cuidado, com muita dificuldade, com muitas e muitas milhares de barreiras a gente tem vivido. Eu só quis compartilhar porque talvez isso você possa se identificar com essa história de alguma forma, né? Eu conheci um homem, ele é um pastor, e esse homem, ele passou na infância dele por um primo, por abuso quase todos os dias.
dos 6 anos aos 9 anos. Quando esse menino tinha 9 anos, o primo dele e 5 amigos abusaram dele também. E ele passou uma infância difícil, triste, mal. E na adolescência dele, ele teve um encontro com um Deus que nos ajuda a ressignificar a nossa história, que olha para nós e diz assim: você não é aquilo que você viveu. Você não é a dor que causaram em você. Você não é o abandono, ou talvez as pessoas fingindo ou não vendo o que está acontecendo. Eu estava te vendo e eu não queria que acontecesse isso contigo. E agora vem aqui que eu vou cuidar e eu vou sarar tuas feridas. Hoje ele é um homem casado, hoje ele é pai de filhos e hoje eles ajudam juntos, ele e a esposa, famílias que passam por situações desse tipo. Então, queridas, que a gente possa ser um meio, através dessas histórias tão difíceis, mas para falar, poderia sim ter sido pior a tua história. Deus não tinha esse plano, ele não escolheu isso para você. E ele quer te curar, curar a tua ferida, mudar a tua história. Ele quer te dar vida e vida em abundância em todas as áreas da tua vida. Se você é uma mulher hoje que tem problema no teu relacionamento com teu marido, problema sexual muitas vezes não resolvido por conta de abusos ou de situações que você viveu na tua adolescência, na tua infância, eu quero te dizer, esse marido que Deus te deu, ele não é aquele abusador. Ele é alguém que vai cuidar de você. Então se abra para ele. Viva, orem juntos para que o Senhor possa restaurar essa área da tua vida e para que você possa viver com plenitude, porque o Senhor Jesus quer nos dar plenitude de vida. Eu creio na restauração. Eu creio que não importa qual seja o tamanho da nossa dor, o nosso Senhor é poderoso para nos curar. Ele é poderoso para abrir rios no deserto. Ele é poderoso para mudar a nossa história. E quando ele diz que nós somos nova criatura em Cristo, o nosso passado não existe mais. Deixe as suas dores no passado. Viva o seu presente e construa um futuro diferente. Em nome de Jesus. Isso que a Giovana falou está em 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se você passou por uma situação complicada na sua vida, se você teve uma situação dessas que a gente mencionou, que tantas mulheres têm sofrido, eu quero dizer para você, se você está em Cristo, aí agora para e vê, eu estou em Cristo? Eu realmente estou em Cristo? Porque não é uma coisa aqui na mente, eu vou ter pensamentos positivos para poder mudar a minha mente. Isso daí o mundo faz. Mas se você está em Cristo, aquela vida abundante que Ele promete é para você. E essa experiência de vida transformada, de renovação da mente, é um dia de cada vez. Vai lembrar? Pode lembrar, mas sem doer mais. Porque o perdão do Senhor alcançou seu coração, você dispensa, você libera perdão para a pessoa que te ofendeu, e a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, é que vai guardar seu coração. Não são mais as lembranças dolorosas que vão estar marcando e martelando a sua cabeça. É a paz que excede a todo entendimento que vai guardar seu coração. Mas pensa, eu estou em Cristo? Porque se você está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Encha seu coração de esperança nesse dia. Encha sua mente de esperança nesse dia. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo.
Amém? Amém, queridas. Amém, queridas. Isso me lembra o texto de 2 Coríntios 1:4. Eu acho fantástico. Por mais doloroso que seja cada experiência que as pessoas têm, que nós temos, Jesus nos diz que é Ele, Jesus, quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. 2 Coríntios 1:4. O Senhor, não há dor que o Senhor não possa nos consolar. E Ele mesmo nos consola, para que possamos consolar outros. As situações de dores que eu passei, que eu consigo entender o sofrimento de pessoas que passaram por dores parecidas de outra forma. E às vezes não há palavra que a gente possa dizer, às vezes é um abraço, às vezes é um olhar, porque a dor é muito profunda. Mas o Senhor nos consola, para que possamos consolar. Eu gostaria de aproveitar e abrir meu coração com vocês, contando algo com o qual eu me exponho, mas foi uma experiência na minha vida. Eu tinha 18 anos de idade e já era convertida e estava pensando em fazer faculdade de enfermagem. Então toda semana eu morava em Salvador, e na ocasião eu ia para a ilha de Taparica, onde havia uma missionária escocesa que era enfermeira, e eu ia visitá-la toda semana e ficava com ela para ver se eu queria fazer enfermagem, se era isso mesmo. E para ir para lá eu precisava pegar o ferry-boat, que é um barco que atravessa a Baía de Todos os Santos, um lugar muito bonito. E eu sempre gostei de conhecer pessoas, de conversar e tal. E nesse pôr do sol, nesse dia, eu voltava para casa e tinha um rapaz simpático, começamos a conversar e tal. Quando o barco estava chegando, ele me ofereceu uma carona. Né? Eu era uma garota que o dinheiro era contadíssimo, eu tinha o dinheiro para o transporte de cada dia, então a possibilidade de chegar mais rápido, de economizar, tudo pareceu tão simples, então vamos, né? E quando eu me dei conta, eu estava num loteamento recém-construído, uma coisa, praticamente um campo de obras, assim, e esse rapaz começou a querer abusar e eu consegui me jogar do carro num despenhadeiro, com a roupa rasgada, e foi uma coisa terrível, assim, e eu fiquei muito assustada, e era um local deserto, e daqui um pouco eu vi uma obra, uma construção, e ali havia alguns pedreiros, e eu falei, eu preciso de um telefone, alguém pode... E um senhor muito simpático me ofereceu, falou, eu te dou uma carona até a orla da cidade, onde teria um telefone público para eu falar com meus pais, nem existia celular, e quando eu estou no caminhão com este homem, ele falou assim, bom, mas já que... Então, eu podia aproveitar um pouquinho de você também, e começou a querer passar a mão em mim, e eu me joguei desse caminhão de uma altura e saí correndo pelo meio de um mato e via muito longe um condomínio com luzes, e andei por poças de água, e pulei um muro de 3 metros de altura. Há coisas que a gente faz quando está com adrenalina, o medo produz coisas, e eu simplesmente subi lá e eu vi aquelas casas e bati na primeira casa e atendeu um homem, e eu fiquei novamente sobressaltada, e ele não conseguia entender como é que eu tinha chegado ali. Era um condomínio de luxo, havia toda uma portaria e tudo, e nesse momento eu falei, por favor, me deixe usar seu telefone, eu preciso chamar meus pais. E eu chamei meus pais vieram o mais rápido que puderam, e foram muito carinhosos comigo, me abraçaram e me consolaram e levaram para casa. E, enfim, depois eu fui à polícia, mas não havia acontecido nada. Graças a Deus foi quase um estupro. E ali nem cheguei a dar parte, porque não tinha provas de nada, mas talvez hoje eu tivesse ido além para proteger outras moças que poderiam ficar expostas a isso. Enfim, a partir daí, era um carro grande, um carro marrom, um Maverick, cada carro desses que passava eu ficava assustada, eu não conseguia dormir, eu passei uma semana muito agitada, eu tinha pesadelos, e foi uma coisa muito triste. E na semana seguinte nós tínhamos o encontro dos irmãos na casa,
E ali eu não resisti. Aqueles irmãos eram a minha família. E ali então eu abri meu coração e disse para eles o que tinha acontecido e pedi que eles orassem por mim, porque eu não poderia viver debaixo de medo. E eles oraram por mim com muito carinho, me abraçaram e eu fui totalmente liberta. A partir dali, a memória continua. Você lembra dos fatos, mas eu consegui não lembrar mais da angústia, do desespero, e tenho certeza que isso foi fruto de trazer a luz, de confessar e de receber ajuda. Eu acho que o que mais nos dificulta muitas vezes é que nós guardamos essas situações em segredo. A vergonha é tanta. Claro que eu fui ingênua, claro que eu fui boba, eu fui... Bom, meus pais não me deram bronca, mas meus amigos me deram. Eu acho que eu realmente merecia, e claro, a partir daí eu deixei de ser... de pegar carona com uma pessoa estranha. Isso não é uma coisa que se faça. Mas o que eu gostaria de... ao contar essa história, que foi tão dolorida para mim naquele momento, é animar as pessoas que têm coisas, às vezes foram coisas muito pequenas, mas para você foram muito grandes, e são segredos que estão lá no fundo e que você às vezes não teve coragem de contar para ninguém. Então que você busque pessoas de confiança, pessoas que você possa realmente abrir e dizer, por favor, ora por mim, sabe? E eu gostaria de animar a perguntar, que nós nos perguntássemos, será que nós somos essas pessoas de confiança? Será que as pessoas podem ligar para nós, podem falar conosco segredos muito profundos e saber que aquilo vai ficar em confiança, que aquilo vai ficar guardado como uma coisa muito delicada e que eu vou fazer tudo o que eu puder para ajudar? Eu me lembro da filha de uma amiga que me ligou do hospital. Tia Zoé, por favor, vem aqui, eu estou no hospital. Tia Zoé, vem aqui. Fui, larguei tudo, fui ao hospital e ela já estava fazendo, não sei se o 2º ou 3º aborto, e ela nunca tinha tido coragem de contar para os seus pais. E eu fui a pessoa que ela lembrou de chamar nessa hora. E eu fiquei, na verdade, assim, feliz dela ter lembrado de mim, porque que angústia. Ninguém faz uma coisa dessas assim, sem sofrer muito profundamente. E depois eu pude animá-la, conversar com seus pais, e o Senhor tem restaurado todas as coisas. O nosso Deus é um Pai que faz novas todas as coisas. E esse versículo eu quero repetir. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Essa é uma grande preciosidade. Eu conheço uma irmã. Elas eram algumas irmãs e elas dormiam de calça jeans, porque o pai tentava abusar delas todas as noites. E elas hoje contam isso, porque perdoaram, e elas estão casadas, e elas estão com uma vida nova, porque o Senhor faz novas todas as coisas. Eu não sou obrigada a ser vítima do que fizeram comigo. É muita ousadia dar a um abusador a capacidade de definir o meu futuro. Aconteceu, foi muito triste, foi trágico. O Senhor quer curar, o Senhor quer restaurar, ressignificar, né, e me fazer bênção para outras pessoas, que nossas dores possam virar flores no deserto, né, que nós possamos ser pessoas confiáveis, para que as pessoas possam abrir seus segredos, e que nenhuma de nós guarde segredos que vão ser barreiras ao que Deus quer fazer. Amém! Glória a Deus! É um dia de cada vez. E passou, passou. Bola para frente. Prossigo olhando para o alvo, né? E aquele texto também lá de Hebreus que diz que a gente tem que ir olhando firmemente para Jesus. Amém. As coisas passaram, eis que fez de novo, e eu vou viver
olhando firmemente para Jesus, que Ele Amém. é o autor e o consumador da nossa fé. Amém. Aleluia. Amém. E super interessante, né, a Zoé contando a sua própria história, e o que eu acho extremamente importante, tá? Falando da área psíquica mesmo, foi ela ter tido a coragem de falar sobre o assunto, né? Naquela época onde tudo ainda estava muito forte para ela, o medo, a angústia, a tristeza, o desespero, ela conseguir ter pessoas que ela podia confiar de se abrir, porque isso é libertador demais, porque ali ela vai escutar um conselho, ali ela consegue liberar perdão, ali ela consegue entender que, ok, por mais que possa ter sido inocente, não foi culpa dela, aquelas pessoas serem más e perversas, e tudo isso trouxe o quê? Uma transformação para ela conseguir caminhar de maneira diferente. Talvez, se ela não tivesse se aberto com ninguém, tivesse se fechado ali naquela dor e teria crescido uma casca muito dura e poderia ter diversos problemas hoje, né, na fase adulta. Então é muito importante para quem foi vítima de alguma forma, seja de assédio ou de qualquer coisa, que você tenha, sim, alguém de extrema confiança de Deus, que você possa se abrir, que possa orar com você, te ajudar, te aconselhar e realmente traçar com você um caminho aí libertador através daquilo que Jesus já fez por nós. E muitas vezes as pessoas não se sentem, né, depois de viver um assédio, um abuso, não se sentem valorizadas, porque o abusador gera esse sentimento na pessoa, né, de ser usada só como um objeto. Mas a verdade é, o Senhor te amou antes da fundação do mundo. Aleluia. Né? Deus deu o melhor dele por nós, que é Jesus Cristo, por amor. Se fosse só por causa de você, Jesus faria o mesmo, né? Ele fez por todos nós, porque ele nos ama. Você é menina dos olhos de Deus, né? E Deus te esconde debaixo das asas dele. Então, confia mesmo a tua vida no Senhor e deixa ele entrar no teu coração, na tua mente e limpar de tudo isso. Sabe, o perdão, ele é necessário. Quando você perdoa alguém, não significa que você está concordando com aquilo que a pessoa fez e que aquilo não te feriu. Não, você está se libertando de um peso que está colocado sobre a tua vida. Você fala assim, olha, Senhor, eu não quero sentir mais isso, porque isso me machuca. Quando a gente guarda um sentimento, a gente fica revivendo aquilo todos os momentos. Às vezes você conversa com alguém, eu conversei com uma mulher de 73 anos no ano passado, e ela nunca tinha falado com ninguém de um aborto que ela tinha cometido quando ela tinha 19 anos. Ela era de uma família da alta sociedade e ela engravidou num carnaval e, para não expor a família, ela decidiu, né, com conselho de amigos, enfim, e ela guardou essa dor. Ela viveu muitos sofrimentos na fase adulta dela, com o marido, com filhos, enfim, várias situações. E ela falou para mim chorando, Giovana, eu acho que eu tô pagando aquele aborto que eu cometi. 73 anos, ela falou, é a primeira vez que eu tô falando isso, chorando. Mas aquele choro foi libertador, porque ela viveu aquela dor ali naquele momento comigo. Eu pude orar com ela, pude aconselhar ela, e eu creio, em nome de Jesus, que ela teve um ressignificado nessa área da vida dela também. Então, é libertador. Fale sobre as suas dores. Amém, amém. Deixa eu só contar uma situação ligada com isso que Giovana falou. Célio sempre conta essa história quando a gente vê uma situação que a pessoa não quer perdoar ou não consegue. E aí ele conta esse caos, né? Que quando você tem a lembrança de uma pessoa que te magoou, que te feriu, que abusou de você, que te deixou numa situação constrangedora, e você não libera o perdão para ela, é a mesma coisa que você estivesse andando num sol escaldante, numa rua bem cheia de pedras, com um defunto amarrado no seu pescoço. Essa pessoa é esse defunto. Por onde você anda, aquele defunto tá ali, cheirando mal,
caindo os pedaços e horrível. A única coisa que a pessoa que está pegando aquele defunto precisa fazer é desatar o nó. O defunto vai sair de trás de você, vai sair das suas costas. Esse desatar o nó é a liberação do perdão. Na hora que a gente tira essa coisa que está amarrando, que essa lembrança, essa coisa pesada, esse mau cheiro, através de Jesus, Senhor, eu não sinto, eu não quero, mas em nome de Jesus, eu vou desatar esse nó a partir de hoje. E eu não quero mais carregar esse defunto nas minhas costas. É uma decisão. Perdão é decisão. Amém? Amém. Amém. E é isso, Shirley, que me chama a atenção e que estava no meu coração para compartilhar. É que muitas vezes nós temos que ser a pessoa que ajuda o nó a ser desatado. Você começou falando sobre os sinais que as crianças e os adolescentes dão, mas eu quero dizer que existem mulheres que dão sinais e nós temos que ter a sensibilidade do Espírito Santo para ajudar essas mulheres, né? O Senhor já permitiu que em diversos lugares em que eu pude passar, e no Brasil, eu tive a oportunidade de conversar com meninas e mulheres, e elas começavam conversando, mas elas não tinham coragem de dizer isso, né? E o Senhor deu graça, tem todo um contexto, tem toda uma dependência do Espírito Santo, mas o Senhor deu graça e intrepidez de eu perguntar: você já foi abusada? Você já passou por isso? E a pessoa, às vezes, ela não tem coragem de iniciar uma conversa e de pedir ajuda. Mas eu não posso ler esses sinais e não ter a coragem do Espírito Santo de perguntar. Eu amo aquela vida, eu tenho compaixão daquela vida, eu imagino as dores que ela está passando, então eu tenho que ter coragem de desatar o nó. Mesmo que isso custe, às vezes, horas de uma conversa, custe um choro profundo, uma dificuldade de falar. Então, assim, você não quer falar comigo, mas fala com alguém. Mas a gente tem que saber, assim, o Espírito Santo está te vendo, Deus está te vendo, você está sinalizando. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, na dependência, é um assunto delicado, mas como nós temos falado, nós não podemos nos calar, nós não podemos ver que algo está acontecendo e deixar e dizer, eu estou respeitando o tempo da pessoa. Gente, a gente respeita, mas a gente não pode concordar que a pessoa está indo para o inferno por causa disso, por causa de uma dor que ela não consegue falar. Então, assim, lógico que tem um passo da pessoa ao limite de cada coisa, mas como amiga, como irmã, como discipuladora, como serva de Jesus, como discípula de Jesus, eu tenho que estar atenta a esses sinais e às vezes eu tenho que fazer perguntas. Você quer ouvir uma resposta? Faz a pergunta certa, no contexto certo, na liberdade que foi construída, mas às vezes é a única oportunidade que a pessoa vai ter de falar aquilo, de expor, sabe? De abrir o seu coração. Então, nós somos profetas do Senhor, nós somos sacerdotes do Senhor, nós temos que levar cada vida que está ao nosso alcance a Cristo e levar Cristo a cada vida que está passando por nós. Então, vamos ter essa sensibilidade e vamos ter essa coragem, né? Porque isso pode mudar a história, isso muda a vida de uma pessoa, sabe? Então, animar isso para que a gente seja essa confiança, para que a pessoa possa olhar e dizer assim, eu posso conversar com ela, né? Eu tive a oportunidade de pessoas que nunca tinham me visto, mas disseram assim, eu sei que eu posso confiar em você, eu posso falar com você isso aqui, e simplesmente rasgar o coração. E eu, pelo outro lado, às vezes fico assim, minha mente fica... Eu digo assim, eu não queria ter ouvido o que eu ouvi, mas o Jesus vai me dar uma graça, Jesus vai me dar sabedoria. Mas se a pessoa confiou em mim para isso, é algo que a gente tem que ter esse cuidado, esse amor, esse abraço, né? Essa sabedoria mesmo do alto, né? Mas não fechar os nossos olhos para quem está sofrendo, para quem está dolorida, né? E ajudar. E como Luana falou, a mãe pode não gostar de falar, mas fale, Lu. Fala, temos que falar, porque a gente não pode ser cúmplice daquele sangue. Com amor, com cuidado, mas eu não posso ver que tem uma menina com sensualidade no seu olhar, no seu jeito. E se eu não falar, ela pode virar uma adolescente, ela vai virar uma adolescente, talvez uma mulher, e talvez lá na frente ninguém teve a coragem de dizer
a sua filha está com um comportamento inadequado. Então, a gente às vezes não sabe como que a pessoa vai receber aquilo que está sendo falado, mas nós não podemos nos calar. Nós não podemos enterrar as verdades e o amor que a gente tem pelo outro. Então, isso arde no nosso coração. Na dependência, a gente vai sempre repetir isso, cheios do Espírito Santo, cheios de compaixão, porque a gente não sabe a história, né? Eu lembro muito uma vez que a minha mãe chegou para uma pessoa e disse, olha, o seu guarda-roupa, a pessoa era recém-convertida, o seu guarda-roupa, você está se vestindo de uma forma inadequada. E a pessoa aos prantos disse, eu não tenho nenhuma outra roupa. E simplesmente as irmãs se mobilizaram e deram um guarda-roupa, roupas novas. E aquela mulher eternamente grata, para sempre grata por ter recebido isso. Então aqui é um exemplo, mas simplesmente nós não sabemos do contexto dessa pessoa. Mas nós não podemos fechar os nossos olhos, estar desatentas com as nossas próprias preocupações, sem amar aquele que precisa ser amado, né? Então que realmente a gente possa ser a voz daquele que não consegue falar. Né? E se aquela pessoa não consegue falar, então que eu ore por ela, que eu profetize perdão, que eu profetize cura, né? Que eu profetize essa obra completa do Senhor na vida de cada uma das pessoas que estão ao nosso redor. Amém. Porque Deus nos ama muito, porque Deus não quer perder ninguém, nenhuma das 99 ovelhas, né? Nenhuma das 100 ovelhas, Ele vai atrás de nós. Então, cada uma importa para Jesus. Eu tenho 3 histórias aqui para compartilhar, não vou citar nomes, mas são 3 situações diferentes. E as meninas começaram a falar aí sobre perdão, eu queria trazer, assim, um ponto, né, que o Senhor fala muito comigo quando eu tenho dificuldade de perdoar, né? A pessoa já te fez um mal, não deixe de herdar aquilo que Jesus tem para você por causa desse mal que ela te fez e procurar enxergar a bondade do Senhor diante dessas coisas, né? Por mais que alguém tenha passado a mesma situação que você, essa pessoa nunca vai poder dizer que sabe exatamente o que você está passando, porque cada coração reage de uma maneira, né? E tem 3 histórias que eu conheço, assim, que graças a Deus foram restauradas, mas uma delas era uma menina que a mãe abandonou e ela foi adotada pela tia e pelo marido da tia. E esse homem abusava dela, e ela contava para a tia, e era taxada de mentirosa. Até que chegou o ponto dela ser expulsa de casa, né? E essa menina, ela não dava sinais, era uma menina alegre, uma menina que demonstrava gratidão, muito simpática. E um dia ela veio aos prantos, ela não conseguia nem olhar para mim, falando que ela se sentia impura e se sentia indigna, que ela não conseguia tomar posse do amor de Deus, pela vida dela, né? Como se ela fosse culpada. E aí a gente orou e o Senhor fez uma transformação na vida dela. Ela se abriu depois de tantos anos passando, né, por essa situação. E o Senhor restaurou o coração dela, mas foi necessário, né? Ela se abrir, ela buscar ajuda. Mas o que eu quero enfatizar com isso é para reprovar todo tipo de engano que essa situação possa estar trazendo sobre a sua vida. Porque, assim, ninguém é digno do amor de Deus, mas Ele derramou esse amor sobre nós. Então, todos nós podemos tomar posse. E você não vai ser indigna por causa de algo que fizeram com você. E que Jesus venha estar trazendo essa restauração. A segunda história foi uma mãe que me procurou e tem dificuldade no relacionamento com a filha por causa do que ela passou na infância. Então, é mais um engano do inimigo querendo destruir relacionamento. A menininha, sem perceber, estaria revivendo esse trauma da mãe sem nem saber, por causa de um engano do maligno, né? Então, assim, mais a importância da gente estar colocando isso para fora. Quem tem que ter vergonha desse ato é o homem que praticou. Então, ele que tem que se envergonhar, ele que tem que se arrepender. E a outra história foi uma menina que ela era pequena e foi enganada, né? O cara foi ganhando a confiança dela em algumas situações, até que encurralou ela para poder praticar um ato com ela. Mas o Senhor, assim, não permitiu que isso chegasse, né, até o fim. Essa menina foi alcançada pelo amor de Deus e Deus a fez enxergar, diante de todas essas situações, a bondade dele. Então, o que eu quero trazer aqui é, por mais difícil que seja a situação,
que a gente venha focar na bondade de Deus em todas as situações. A gente pode escolher para onde olhar quando a gente passa por um momento de dificuldade, por uma agressão, ou seja lá o que for. A gente sempre tem para onde olhar. E eu quero te convidar a olhar para Jesus nesse momento, porque poderia ter acontecido algo muito pior, poderia ter uma vida ter sido perdida, destroçada. Nessa situação, o homem não chegou nos finalmente e essa menininha ela foi poupada do pior. Algumas outras situações não aconteceram isso, mas assim, a gente sabe de muitas tragédias, muitas situações muito difíceis, e o Senhor está sempre nos livrando, sempre nos poupando. E as coisas acontecem, a gente sempre tem que ver a bondade de Deus, livrando, ensinando. Então, assim, essa menina, ela tem uma gratidão muito grande ao Senhor, porque através de tudo isso, o pai dela foi muito zeloso com a vida dela. Então, ela pôde crescer olhando para Jesus. Ela foi poupada de danos piores na juventude, na adolescência, na criação dos filhos. O Senhor guardou, selou o coração dela de todo o trauma. Então, assim, a obra que Deus faz no nosso coração é sobrenatural, é inexplicável. A restauração que Ele traz no coração de cada um é maravilhosa. Então, eu quero te animar a olhar para a bondade de Deus, para a perfeição do amor dele, que o pecado, que o mal não venha te impedir de enxergar o quanto ele te ama, de escolher. Eu escolho olhar para Jesus, eu escolho olhar para a bondade dele, e eu escolho almejar a eternidade com ele. Então, eu escolho estar nos braços de Jesus. É o lugar onde todo medo se vai, é o lugar do meu descanso, é o lugar em que eu sou a menina dos olhos dele. É o lugar que eu sempre recorro e me sinto como um bebê nos braços de um pai amoroso. E Deus quer sempre nos envolver com os seus braços de amor, sempre nos envolver com a perfeição da sua bondade. Então, eu quero te animar a tomar posse de tudo isso, a escolher para onde olhar, a não transferir traumas, a não permitir que esse trauma venha atrapalhar o seu relacionamento com o Senhor, o seu relacionamento com o marido, o seu relacionamento com as pessoas. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, que nós cremos e confiamos num Deus muito amoroso, que está atento a todas as nossas necessidades, e por mais difíceis que sejam as situações, ele está sempre nos aproximando dele, ele está sempre nos trazendo de volta para ele, e que seja lá o que for, assim, a gente se mudou agora para o Texas e passou por muitas situações, e eu dou graças a Deus por cada uma delas, porque nelas o Senhor fez o nosso coração se voltar ainda mais para ele. Então o Senhor tem revelado ainda mais da sua intimidade para nós, através das dificuldades que a gente enfrenta. Então, que os sofrimentos eles venham produzir frutos para a eternidade em nossa vida, e não nos anular, não nos condenar, não nos deixar de herdar a herança que Jesus conquistou para nós. Então, essa mensagem aí que eu queria compartilhar, e que o Senhor conclua a obra no seu coração, e conta com a gente também, viu? Mais uma vez eu digo, o meu coração está com vocês, um amor profundo por vocês, por essa causa específica também. Eu tive jejuando essa semana para o Senhor colocar as palavras que Ele queria que a gente trouxesse aqui, para que venha alcançar o seu coração e trazer libertação, trazer cura, e que você venha se sentir a filhinha querida do Rei dos Reis. Amém, glória a Deus, coisa linda, gente, bom demais. Bom demais, Luana, ter você aqui. Ficou esses meses, né, esse último mês aí fora, né, com essa mudança, foram tantas coisas, mas sempre muita edificação, palavras mesmo vindas do Senhor para acalmar corações. Eu tenho certeza que você que está aí na tua casa, você foi tocado de alguma forma por isso. E tudo isso por quê? Ele nos amou. Nos amou primeiro. Aleluia. Obrigada, Jesus. Gente, Obrigada, Jesus, por esse amor. Amém. Escreve aí nos comentários, ele me amou primeiro. Escreve aí,
Fala com a tua boca, declara com o teu coração: eu sou amada, eu sou curada, o Senhor mudou minha história, Ele me escolheu, eu sou importante para Ele. Você é amada por Deus. Escreva, Amém. declara, fala, grita. Isso é libertador. Eu sou amada! Sou amada! Aleluia! Vai ficar gravado. Envie esse vídeo para pessoas que você acredite que precisam estar assistindo. Ore para que essa pessoa assista isso com o coração aberto. E olha, lembra sempre, o Senhor tem uma história, uma nova história para todas nós, né? Dentro de tudo que a gente viveu, o Senhor, Ele quer, sim, que a gente possa entender que o plano dele é aquilo que Ele tinha imaginado para nós original, não aquilo que nós pensamos ser, ou que os outros dizem que nós somos, ou aquilo que aconteceu conosco. Nós somos escolhidas, filhas, amadas de Deus. Você é amada. E tem até um bebezinho aí concordando, hein? Tá aqui na cadeirinha. Beijo, gente. Deixa aí o seu like, seu joinha, deixa o comentário. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, assista os programas anteriores. De alguma forma, eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. O programa passado a gente falou sobre vários princípios estabelecidos por Deus para nós, mulheres. Isso serve para a tua vida, para a vida das tuas filhas, para você ensinar outras pessoas também. E hoje a gente falou sobre esse tema porque nós sabemos que existem sim muitas pessoas vivendo em situação de risco e nós podemos ajudar. Esteja atentos aos sinais, saiba que o Senhor te amou primeiro e foi Ele que te escolheu antes da fundação do mundo. Deus te abençoe.